Hallo, hallo, guten Abend, liebe Leute. E aí, já tem alguém aí acompanhando? Guten Abend. Quem tá aí, levanta a mão, fala hallo, para eu saber que tá tudo bem, que o áudio tá chegando e que vocês estão me acompanhando. Gente, eu sei que hoje o site tá maluco, tá? Eu sei, eu liguei, já falei com eles 2 vezes hoje, o site tá... O servidor tá com algum problema, eles estão tentando encontrar o que tá acontecendo. Então eu sei que ele tava fora do ar, pelo menos em 2 momentos hoje que eu sei que eu acompanhei. Então, tipo, você tava, um momento eu tava online, no momento seguinte já não tava mais. Então eu peço desculpas por isso. Quem tentou acessar os materiais, as coisas hoje não conseguiu. Tut mir leid. Okay? Tem coisas que infelizmente fogem um pouco do nosso controle. Hallo, guten Abend, Ivan. Então, que ótimo. Então, pelo menos a videoconferência está funcionando, né? Mesmo se o site hoje tá meio doido. Por isso também que eu não coloquei ainda o podcast no site, tá, gente? Porque ontem à noite eu estava muito cansada e eu ia colocar hoje de manhã bem cedinho. E desde de manhã o site tá maluco. Tá terrível subir coisa no site hoje, então, infelizmente, eu não consegui ainda subir o podcast. Ele tá prontinho, tá só esperando o site estabilizar para eu poder lançar ele. Tá bom? Como infelizmente eu ainda não consegui criar a conta, não deu tempo ainda de criar a conta dele no Stitcher, nem no iTunes, então ele atrasou um pouquinho. Tut mir leid. Ok? Mas hoje à noite eu acho que sim, eu acho que agora até acabar aqui a aula, até hoje à noite, ele deve estabilizar e eu consigo passar o episódio lá pra vocês. Vai ser o primeiro episódio de uma série que a gente vai ter. Não, eles não vão aparecer todos na sequência, mas enfim. Como lá no podcast a gente fala, né, um pouquinho sobre viagem, sobre cultura alemã, sobre filmes, seriados, ficou bem diverso. Então a gente já falou bastante sobre filme, seriado, então agora eu vou falar com vocês um pedacinho da viagem que eu fiz no ano passado para o Peru. A gente vai começar com as primeiras 2 cidades que eu visitei, que é Lima e Caral. E aí depois, aos pouquinhos, eu vou falando. Eu vou falando da Alemanha, eu vou falando de outras coisas e trazendo também um pouquinho dessas outras viagens. Quero ver também se eu trago alguns alunos meus que estão morando fora para contar um pouquinho de como é que é as cidades onde eles estão morando ou moraram até pouco tempo atrás. Ok? So, dann gehen wir los! Hoje a gente vai falar sobre os modais. Können, sollen, möchten. Ok? Preparados então? Então vamos lá. Primeira coisa, aquela visão básica, né? A gente tem basicamente então 1, 2, 3, 4, 5 modais e o möchten, que é um caso à parte. Ok? Por que ele é um caso à parte? Porque ele funciona como modal, mas ele também funciona como que os alemães chamam de Vollverb, quer dizer, ele também pode ser usado sozinho numa frase e somente ele já dá um sentido suficiente para que você não necessite de mais um verbo. Então, por exemplo, aqui, ó, ich möchte einen Kaffee. Se você disser para alguém, ich möchte einen Kaffee, a pessoa vai entender, eu quero um café. Você não precisa aqui atrás colocar o trinken, eu quero beber café, né, para a pessoa entender o que você está querendo dizer. Ok? Então, por isso que o möchten está aqui no cantinho, tá com asterisco, porque sim, ele pode ser usado como modal, mas ele é uma exceção, né? Então, ele pode também ser usado como um verbo normal. Ok? Mas então a gente vai focar mais nos outros, tá? Mas ele vai acompanhando aqui a nossa história. Então, o que dá para perceber aqui, ó, nos modais? Lembra que lá na aula de ontem, quando a gente estava vendo o pretérito, a gente viu que tinham alguns verbos que na primeira e na terceira pessoa ficavam iguais, né? Aqui é exatamente a mesma coisa, ó. Sempre a primeira e a terceira, ó, kann, muss, will, soll, darf, möchte, ok? Isso é uma regra deles, ok? E ele também, perceba aqui, ó, os 3 aqui que estão em amarelo, eles são os que vão fugir aqui, ó, do original, digamos assim, né, daquele nosso tronco da árvore. E os plurais aqui, ó, können, könnt, können, os aqui de baixo, eles voltaram então a seguir a nossa regra, ok? Eles voltaram a seguir, mas o singular fugiu à regra e mudou em vários casos, ó. O müssen só perdeu o trema, mas o können virou kann, o wollen virou will, o dürfen virou darf.
ok? Então, cuidado com eles, tá? A gente vai conversar agora daí pouquinho a pouquinho sobre cada um, vai ver exemplos, vai ver como é que usa, como é que coloca na frase. Mas então, só para vocês cuidarem que, ó, nas 3 primeiras pessoas do singular, ich, du, er, sie, es, ele geralmente muda, ok? Nem que seja para perder a trema, mas ele muda. E aí, no plural, ele volta aquele esqueminha do tronco da árvore. Ele volta a ficar com a raiz ali e só mudar as terminações. Alguma dúvida até aqui? Quando chegam as dúvidas, eu vou lendo, então, eles com vocês, tá? Então, o können fica ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Ok? A gente vai agora para o müssen. Ich muss, du musst. Lembrando que aqui, ó, lembra que geralmente é um ST, mas como você já tem 2 S's, acrescentar um terceiro é irrelevante. Por isso que aqui a gente só coloca um T e não ST de novo. Ok? Então, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Wollen. A gente vai ver os significados daqui a pouquinho, tá, gente? Não se preocupem. Ich will, du willst, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Ok? Sollen. Ich soll, du sollst, es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Aí a gente vai para o bonito do dürfen. Ich darf, du darfst, er darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. E aí, a exceção, né? Möchten. Ich möchte, du möchtest, er möchte. Wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Gente, antes de eu passar aqui agora, a gente vai ver a colocação deles na frase e depois ver um por um. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Não está? Eu vou seguindo. Se tiver dúvida, vão escrevendo aí, gente. Que ele não me avisa quando tem alguém escrevendo, tá? Não sei porquê, mas ele não me avisa. Mas eu vou seguindo aqui, então, devagarinho. Conforme vai surgindo, vocês vão me colocando, tá? Então, gente, como é que fica a colocação disso aqui numa frase? Como é que você sabe onde vai o quê? Porque a gente já estava falando, né? O modal, os verbos modais, eles são necessários e a gente usa eles para ajudar a dar sentido, mas eles sozinhos não fazem nada. Então, por exemplo, se eu falar só er kann morgen, ele pode amanhã o quê? Né? Tá faltando o que ele pode, o que ele tem a habilidade de fazer. Aqui, ó, was müssen wir? O que a gente tem aqui? Tem que o quê? Né? Ele sozinho não fala muita coisa. Ele ajuda a dar ênfase, né, para o próximo verbo. Por isso que o último verbo lá, né, ele é uma exceção, porque ele sozinho, quando você só usa ele, né, o möchten, ich möchte einen Kaffee. Pronto, né? Você não precisa falar mais nada, a pessoa já entendeu o recado. Né? Agora, esses aqui não. Esses aqui você geralmente... Há exceções. Alguns casos raros, a frase em si já vai fazer tanto sentido que o último verbo pode ser deixado de lado, mas geralmente não. Tá bom? O möchten realmente é a grande exceção nesse caso aqui, digamos assim. Então, vamos ver. A gente precisa, então, né, do modal e de mais um verbo. E o que é que vai acontecer aqui, então? Deixa eu pegar a minha canetinha, que aqui já tem coisa marcada, mas... Vou pegar a caneta, não, vou marcar texto, que pelo menos ele fica transparente depois.
O que acontece? Lembra que, regrinha básica do alemão, numa afirmação, o lugar do verbo é este aqui, né? Ele fica no segundo lugar, a não ser quando tem aquelas outras coisas que vão jogar para um lado e para o outro, mas numa afirmação normal, o lugar do verbo é o segundo, independente do que vier aqui na frente, né? Então, perceba que quem vai ocupar esse lugar de honra é o nosso modal, né? E é ele também, por consequência, que vai conjugar. O que vai acontecer com o nosso verbo, que na verdade seria o personagem principal dessa história? Ele vai ser jogado aqui para o final e vai estar no infinitivo. Então, o personagem principal da nossa história foi jogado aqui para o final. Eu brinco que alemão faz isso para obrigar a gente a prestar atenção. Né? Parece que japonês também é assim. Eu não sei, eu nunca estudei japonês, mas eu ouvi falar que o japonês fez isso de forma consciente. Alemão eu não sei. Alemão, ninguém ainda me disse que eles fizeram isso de propósito ou não. Mas para quem já manja um pouquinho de alemão, para quem já tentou ler livro, grandes textos, para quem já tentou fazer prova em alemão, então, principalmente de interpretação de texto, era para mim o que mais me dava dor de cabeça. Porque o que acontece? O bendito do verbo, que é a coisa principal da frase, seja né, por causa do passado, seja aqui porque tem um modal, tem várias situações em que o bendito, que é quem dá sentido para a frase, vai estar lá no final. Isso é tipo 3 linhas depois. Né? Para a gente que não é acostumado, é um terror, porque você vai estar lendo, de repente tem uma vírgula e tem um monte de informação, e aí o verbo que dava sentido para aquilo tudo está lá embaixo. O que eu fazia, gente? Que foi uma coisa que para mim funcionou muito bem, principalmente que lá quando eu ia para a escola, né? Tinha tempo certinho para fazer prova e aí tinha que fazer as coisas, o que eu fazia? Eu lia, começava a ler a frase, eu vi que tinha uma vírgula, tinha alguma coisa e que estava faltando o verbo. Eu ia, catava o final da oração, ia lá no final, olhava para o verbo e aí eu voltava. Porque senão eu perdia muito tempo indo e vindo e eu lia tudo, daí eu não entendi, porque até chegar no verbo eu já tinha perdido coisa. Aí eu fazia assim, eu ia até onde dava, onde o verbo fazia falta, ia lá, achava o verbo e depois voltava. Porque isso acontece com muita frequência no alemão, gente. O verbo ele é jogado, aquele que a gente precisa para entender o que está acontecendo, né? Principalmente, sei lá, naqueles trennbare Verben. Que aí você, para entender se ligou ou desligou, para entender o foco real da coisa, você precisa chegar no final da frase. Então, sim, eu brinco que né, alemão fazia de propósito. Porque se você não esperar até o final da frase, da oração, você não vai saber do que ele está falando. Então você se obriga a prestar atenção, porque você nunca sabe quando vai chegar ao final. Né? Não dá para dormir. Não dá para dormir enquanto um alemão fala. Então aqui, kann kochen. O kochen ficou lá para o finalzão. E aí aqui no meio vem a explicação do que é que ele pode cozinhar, quando. Né? Então, ó, kann morgen das Essen kochen. Então ele pode amanhã cozinhar a comida ou fazer a comida. Ok? Aqui, ó. Aí, quando é uma pergunta, né? Se tiver o Wzinho, o verbo continua em segundo lugar. Se não tivesse o Wzinho, o verbo ficaria em primeiro lugar, né? Então, no caso aqui, was müssen wir mitnehmen? Ficou a mesma estrutura, né? O modal ficou conjugado no lugar de honra, digamos assim, e o verbo principal foi jogado lá para o final da oração. E fica no infinitivo. E é essa estrutura que ele vai usar basicamente toda vez que você usar um modal. Porque aqui os modais a gente usa sempre no pretérito. Vocês já imaginaram? Se o modal também, por exemplo, se eu fosse usar no perfect, ele já é um auxiliar. Aí ele teria mais um auxiliar. Onde é que ia parar esse verbo? Sei lá onde é que ele ia parar. Ele é 2 km de distância, né? Porque cada um tem precedência pelo outro. Então ia ter muita coisa no meio do caminho. Por isso que aí os modais, o kann fica konnte, müssen fica musste, porque aí é só substituir esse pelo pretérito e tá tudo tranquilo, né? Você não tem que ficar jogando ainda mais os verbos para um lado e para o outro. Até aqui, alguma dúvida? Em relação ao que coloca onde, como é que faz? Alguma dúvida, gente? Antes da gente partir e entender um por um como é que funciona?
Dá? Sim. Pelo menos para aqui não chegou nada, gente. Pode ser que tenha alguém escrevendo ainda. Bom, eu vou começar aqui aos pouquinhos. Se aparecer, pergunta. Quando eu terminar esse verbo, eu volto e a gente revê, tá bom? Então, a gente vai começar com o können. Como é que eu estruturei, gente? Primeiro eu dou aqui uma pseudo-tradução, mais ou menos, não uma tradução literal, mas enfim, como é que a gente geralmente chamaria ele no português. Aí a gente vai ver aqui, ó, para tudo que ele pode ser usado, e aí depois a gente vai seguindo com exemplos, não para cada um dos casos, mas para boa parte deles, e assim a gente segue. Então, o können, geralmente a gente vai traduzir ele em português para como poder. Ele, na verdade, para quem fala inglês, uma ótima tradução para ele é o can do inglês, porque o can do inglês já engloba todas essas nuances do können do alemão, né? Então, o que a gente geralmente tenta passar de informação quando você está usando o können? Você pode estar dando uma permissão, uma proibição, quer dizer, você pode ou não pode fazer algo. Você usa o können também para dizer que você tem uma habilidade, que você adquiriu uma habilidade, por exemplo, né? Você aprendeu a tocar piano, você aprendeu a falar alemão. Qualquer coisa que seja uma habilidade desenvolvida, você pode usar o können. Ich kann sehr gut Fußball spielen. Eu sei jogar muito bem futebol. Ich kann Russisch sprechen. Eu falo alemão. Alemão, russo. Eu sei falar russo. Quer dizer, é uma coisa que eu aprendi, eu adquiri essa habilidade. Então, eu posso. Ok? Agora eu posso fazer isso. Ele também pode indicar uma possibilidade. Por exemplo, quando algo é possível de ser feito ou não. Deixa eu pensar um exemplo aqui antes de a gente partir para os que estão ali embaixo. Seria, sei lá, kann ich hier parken? Eu posso estacionar aqui? Eu tenho essa possibilidade? Eu não estou vendo nenhuma placa, mas, né? Será? Posso? Não posso? Ah, essa opção? Ou sei lá, você está em um supermercado e aí você não tem certeza se lá eles vendem, sei lá, pão fresquinho ou não. Aí você pergunta, kann ich? Tem essa opção? Você pode usar também o können para fazer um pedido para alguém. Por exemplo, fazer um pedido. Können Sie mir bitte helfen? O senhor pode me ajudar? Ou a senhora pode me ajudar? Ok? E para dar uma sugestão também. A sugestão agora eu não vou pensar nenhuma. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, da habilidade. Er kann gut schwimmen. Ele sabe nadar muito bem. Er kann gut schwimmen. Man kann hier Brot kaufen. É um outro exemplo de possibilidade. Aqui deve ser uma padaria ou um mercado, sei lá, algum lugar. Man kann hier Brot kaufen. Aqui é possível comprar pão. Ok? Können Sie bitte einen Moment warten? O senhor ou a senhora pode, por favor, esperar um momento? Ok? Pedido. Quer dizer, você está pedindo para alguém alguma coisa. Eu não coloquei nenhum de sugestão. Deixa eu pensar. Uma sugestão com können. Sei lá. Sugerindo. O que eu posso sugerir? Sei lá, a pessoa está testando duas coisas e eu falo, kannst du das hier versuchen? Você pode testar isso? Sei lá, né? Alguém está provando roupa. Kannst du das hier probieren? Tipo, eu estou sugerindo, né? Será que você pode? Quer fazer isso? Ok? André, não sei se eu entendi a tua pergunta. Como assim possível tradução escrita? O que você quer tradução escrita? Dos exemplos, aqui agora eu não vou conseguir fazer, porque senão ele tem que sair da tela inteira, vai ficar complicado, mas eu posso editar isso e colocar no material de novo, sem problema.
posso na hora, ele já está na plataforma, o material em formato de PDF, mas aí depois aqui da aula eu posso editar o material e colocar lá de novo, sem problema nenhum. Pode deixar que eu faço isso sim. Posso seguir aqui então com o müssen, pessoal? Kann ich das machen? Müssen. Quando é que a gente usa então o müssen? O müssen a gente geralmente traduz ele como ter que, ok? Então eu tenho que fazer alguma coisa. Ele indica geralmente uma regra, um dever, uma necessidade. Percebam aqui que ele é um pouco mais forte do que o outro, né? Aqui a gente já está trabalhando mais com regras. O outro era da possibilidade. Esse aqui agora você tem que, né? É uma coisa mais dura. E aí tem aqui o exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Es ist schon spät und ich muss nach Hause gehen. Já é tarde. Ich muss nach Hause gehen. Eu tenho que ir para casa. Ok? Eu tenho que. Né? Já tá ficando muito tarde, então eu tenho que ir. Eu sou a Cinderela. Deu meia-noite e eu me viro abóbora. Então, ich muss nach Hause gehen. Ich muss. Ou sei lá, tem cidade que o metrô para, né? Então, nossa, eu vou perder o último metrô. Aí, às vezes, o Nachtbus demora demais. Então, ich muss nach Hause gehen. Tem um pequeno porém aqui, gente. E esse ponto aqui é super discutido. Eu estava hoje, de novo, dando uma olhada para completar aqui. Hoje, não ontem, na verdade. Para completar aqui. E esse ponto aqui, sobre essa questão da negação do müssen, é muito discutido. Tá? Se existe diferença entre você dizer o müssen nicht, o muss nicht, né? Porque, na verdade, boa parte das gramáticas vão dizer isso aqui, ó, gente. Que a negação do müssen, na verdade, é brauchen nicht mais o zu, mais o verbo no infinitivo. Olha que bonito. Não se assustem, não se assustem. Então, o brauchen é um verbo que lembra muito os modais, porque é precisar, ter necessidade. Ich brauche, eu preciso, eu necessito. Okay? Ele lembra muito os modais, ele não entra na lista justamente porque ele pode ser usado sozinho, né? Mas não necessariamente, assim como o outro bonito lá, que pode ser usado sozinho, mas também pode os outros e tudo mais, o brauchen entra mais ou menos nessa linha, tá? E aí, o que muita gente diz? Que na verdade, então, para você negar o müssen, né? Tipo, você não tem que, você não precisa, né? Porque a negação do você tem que fazer alguma coisa, a negação seria você não precisa, né? E aí por isso que eles dizem que o brauchen mais o nicht, aí só que daí você precisa geralmente do zu mais o infinitivo para outro verbo, né? Ele seria uma melhor negação do que você dizer do muss nicht. Vamos tentar entender aqui, ó. Por exemplo, se eu disser a frase aqui, ó, ich muss nach Hause gehen, eu tenho que ir para casa. Segundo muita gente, muitos professores gramáticos, a negação melhor aqui seria ich brauche nicht nach Hause zu gehen. Tipo, se eu não tenho que ir para casa, é porque eu não preciso ir para casa. Ó, perceba que daí é o brauche mais o nicht, e aí o zu, e o outro gehen ficou no infinitivo aqui bonitinho. Tá? Parece um monte de coisa, mas ó, o brauchen, conjugado, e o nicht, você está negando ele, né? Eu não preciso. E aí o zu mais o verbo, que era esse aqui, alguém, no infinitivo. Ok? Tanto é que eu nem coloquei o müssen aqui, porque na verdade muita gente diz que o muss nicht seria a negação, deixa eu ver, acho que é, não é o wollen, do sollen, que é o próximo lá no fundo. Quer ver? Vamos dar uma olhada nele aqui. Aqui, ó. Muita gente diz que se você disser, porque, ó, vamos por partes então, gente. Calma, respira fundo. Vamos entender o sollen. Aí a gente tenta negar o sollen e depois eu volto lá. Pode ser? Pra tentar não ficar confuso aqui. Se ficar, vocês me avisem, tá, gente? Porque o que significa o sollen? O sollen significa dever. Você pode usar ele como sugestão, quando você oferece ajuda, quando uma pessoa pede para você fazer alguma coisa, mas ele também indica um dever. Ok? É um dever menos forte, talvez, mas quando alguém diz que você não deve fazer alguma coisa, aí ele fica mais forte do que o outro. É como se na hora de negar, os dois verbos se entrecruzassem. O que na hora do positivo
era mais forte, na hora que você nega, fica fraco. E aqui que era mais fraco, na hora que você nega, fica forte. É como se eles invertessem papéis. Deixa eu pensar, tem algum personagem aí que é fraco? O Incrível Hulk, por exemplo. É como se, por exemplo, o Müssen, quando ele tá assim, ele é um Incrível Hulk. Ok? Ele é fortão, ele é grandão, ele é assustador. Na hora que você nega ele aqui, ele volta a ser o personagem inicial, que eu esqueci o nome dele. Não é o Peter Parker, é o Homem-Aranha. Eu esqueci, gente, o nome do moço, que é o Incrível Hulk. Esqueci o nome do cientista. Ai, que bonito. A pessoa esqueceu o nome do cara. Mas, enfim, é mais ou menos essa ideia. Então, ele era super fortão aqui, na hora que você estava dando ele no positivo. E na hora que você nega, ele perde força. E aí, por isso que a gente usa o brauch nicht. E lá é o contrário, tá? Lá é o contrário. Quando você usa o sollen na afirmação, ele é fracoto, ele não... Mas na hora que você vai dizer você não deve, quando você diz para alguém você não deve fazer isso, aí você deu força. E aí, por isso que daí a gente usa o muss nicht lá. Quando você quer dizer que algo não deve ser feito, aí você usa do muss nicht. Não sei se ficou claro. Então, assim, a gente tentando recapitular aqui. Basicamente, a gente vai usar o brauchen nicht, mais aquele monte de coisa ali, quando você quer dizer que não há necessidade. Ok? Tem uma opção aqui. Não há necessidade que aquilo aconteça. Ok? Aí, nesses casos, a gente usa aqui, tá? Quando você quer dizer que não há necessidade, você usa Ich brauche nicht nach Hause zu gehen. Eu não preciso, eu não necessito ir para casa. Ok? Aí vamos tentar escrever aqui o müssen. Ai, meu Deus, vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus, coisa bonita. E aí o muss nicht, eu devia ter escrito ele. Ó, e aí o muss nicht. Nossa Senhora. Ainda bem que eu não dependo de desenhar para viver. O muss nicht, em compensação, quando você diz ele do muss nicht, você está dizendo que a pessoa não pode, que ela não deve, ok? Que aquilo não é permitido. Então, por exemplo, sei lá, uma criança está querendo colocar o dedo na tomada. Ela não pode fazer aquilo, né? Aí você diz para a criança, você não pode, não deve. E aí você pode usar o muss nicht, do musst das nicht machen. Quer dizer, você não pode, você não tem permissão, isso é proibido. Ok? Então ele fica muito mais forte do que quando você fala o brauche nicht. O brauche nicht é você não precisa. E o muss nicht é você não pode. Ok? Das sollst du nicht machen. Isso você não pode, não deve fazer. Ok? Mas tem casos, tem vários exemplos, se vocês forem olhar na internet, tem vários exemplos de frases que tanto faz como tanto fez. Tá? Então, assim, gente, tem diferença, algumas pessoas veem diferença, eu vejo essa diferença, que o brauche nicht fica um pouco mais leve, e por isso seria uma boa negação para o müssen, né? Mas aí vocês podem ir sentindo e vendo a forma como vocês se sentem mais à vontade para usar o brauche nicht ou o muss nicht. Okay? Em vários casos dá para usar sim o muss nicht. Você pega a frase normal, só nega ela e tá tranquilo. Ok? Tem alguma dúvida, gente? Não sei se eu não dei 3 nós na cabeça de vocês agora. Só vou mudar a tela aqui só para eu saber quando é que acabou o delay. E aguardar as perguntas. Nada, gente. Nenhuma perguntinha ou o nó foi tão grande assim que vocês não sabem nem o que perguntar aqui?
Ó, gente, eu vou seguindo e vou ficar de olho aqui nos comentários, que às vezes acho que os comentários demoram um pouquinho para chegar aqui, por causa do delay. Eu vou seguindo, mas vou ficar de olho aqui e qualquer coisa a gente volta. Vocês... Ok, não, Matheus, que bom. Então, que bom que você conseguiu pegar a ideia ali da negação. Mas, gente, vocês vão... Dá também, Ivan, dá também. O problema é isso, tem certos verbos que dependendo do momento, eles vão entrecruzar o significado. O dürfen é mais, eu diria, mais realmente a permissão do que o dever, tá? Eu usaria o dürfen muito mais para a questão da permissão. Tipo, quando tem uma placa indicando que é possível estacionar, então é dürfen. Você darf, né? Ich darf das machen. Quando tem a proibição, né? Aí é onde você tem mais opções, né? Você pode dizer das darfst du nicht. Você pode também usar das musst du nicht. Ok? O problema é esse, né? O problema de idiomas é isso, né, gente? Quando uma coisa é proibida, o alemão com muita frequência vai dizer das musst du nicht. Ok? O problema é esse, né? Idiomas é uma coisa que ela casa muito, né? As coisas, uma entra no território da outra com muita frequência. E é por isso que às vezes eles ficam um pouco confusos de distinguir. Ok? Mas basicamente, então, ó, a gente começou com o können. O können, a gente muitas vezes, então, a melhor pseudo-tradução para ele, o entendimento para a gente que é brasileiro, para ele é o de poder. O do müssen é o ter que, quando está no positivo, né? E aí, a negação seria não precisa, né? Se eu não tenho o que, é porque eu não preciso, né? Mas perceba que até em português, ó, tem uma diferença grande entre ter que e precisar, né? Por isso que o precisar, entre aspas, é bem muito mais leve, né? A pseudonegação dele é muito mais leve, por isso que gera todo esse conflito de verbos aqui. Mais alguma coisa, gente? Eu vou continuando, vocês vão colocando aí, tá? O wollen é um dos mais fáceis. O können e o wollen eu acho que são assim os mais simplinhos, são os outros que às vezes entrecruzam, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, ó, o wollen é querer, eu quero, ok? E aí a gente pode usar ele com vários significados. No sentido de desejo, eu quero alguma coisa, mas lembrando, né, a gente já viu isso ontem, eu não recomendo nem um pouco você chegar num restaurante e falar ich will, né? Isso é visto como extremamente rude e sem educação, ok? Porque parece uma criança birrenta, né? Eu quero porque eu quero porque eu quero, ok? Então, sim, quando vocês forem em restaurante, ich möchte gerne, ich hätte gern, tem outras opções de usar e fazer um pedido, ok? Você também pode usar o wollen para indicar que você tem um plano para o futuro, né? Sei lá, ich will, sei lá, o que eu quero para o meu futuro? Ich will reisen, ich will, was noch? Sei lá, ich will Ferien haben, qualquer coisa que você tenha um plano para o futuro, você pode usar com ich will, eu quero, eu pretendo isso para mim. Ok? Uma coisa meio de sonho, assim, aí você usa o wollen. Por exemplo, aqui, ó, ich will nach Hause gehen, eu tenho um desejo. Eu quero ir para casa. Ich will nach Hause gehen. Ok? Wir wollen am Wochenende nach Dresden fahren. Ó, eu tenho um plano aqui, ó. Na verdade, nós temos, né? Nós queremos, no final de semana, ir, né? O fahren quer dizer, a gente vai com algum meio de locomoção, né? Nós queremos ir no final de semana para Dresden. Ok? Então, nós temos esse plano. Não tem nada ainda, talvez, muito acertado, mas o plano é esse. Apesar que alemão, quando faz plano, já é uma coisa certa, né? Brasileiro, a gente ainda duvida, mas alemão, quando colocou, tá no plano ainda, mas já pode contar que vai acontecer.
Mas ainda é um plano que talvez eles ainda não compraram nos tickets, mas via Volen, a gente quer. Ok? Alguma dúvida? Eu vou seguindo, mas vou ficar de olho aqui nos comentários. E se eu perder o comentário de alguém, vocês mandam, repitam ele, tá, gente? Que ontem eu vi que eu perdi comentário no meio. Tá bom? Aí agora a gente vem para o outro dor de cabeça, que é o Zolan, né? Que ele sim, então aqui ele chega com essa noção um pouco mais leve, né? De dever, você não tem que, você deve, né? Eu sugiro que, né? Tipo médico, o médico não pode te obrigar. Mas aí ele fala, né? Olha, se eu fosse você, né? Sei lá, pararia de fumar, sei lá, comeria, sei lá, pararia com churrasco, a carne tá muito gorda, qualquer coisa assim. Du sollst, né? Ele não pode te obrigar, te forçar a fazer alguma coisa, então ele usa o sollen, né? Eu sugiro que, eu recomendo que du sollst, ok? E aí a gente também pode usar ele para oferecer ajuda. E muitas vezes você usa isso quando você está falando tipo, de uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa disse que você deve não sei o que. É um pedido feito quando você está contando. Chega em casa e você conta o que o médico falou. Você usa o sollen também. Por mais que o médico talvez não tenha usado, mas você fala, ah, ele disse que, ele me pediu que. Er hat gesagt, ich soll, blá blá blá. Ok? Por exemplo, aqui, ó. Der Arzt hat gesagt, ich soll im Bett bleiben. O médico disse que eu devo ficar na cama. Der Arzt hat gesagt, ich soll im Bett bleiben. Então eu estou repassando uma sugestão que o médico me fez, ok? O médico disse, ich soll im Bett bleiben. Er hat gesagt, ich soll nicht mehr spielen. Quer dizer, a pessoa fez um pedido. Eu estou repassando aqui o pedido feito por uma terceira pessoa. Ele me disse que eu não devo mais brincar. Quer dizer, eu não tenho mais permissão. Antes eu tinha, sei lá, deu horário de silêncio, né? E agora eu não devo mais. Então, ich soll nicht. Agora, se fosse uma coisa muito, muito forte, aí, tipo, que é proibido realmente, que não é mais só um pedido, é uma ordem, aí você pode usar o famoso lá que a gente viu do muss nicht, né? Ich muss nicht. Quer dizer, agora é proibido. Aqui a pessoa só pediu, tipo, ou sei lá, a pessoa quer trabalhar, precisa de silêncio, ela vai pedir, bitte, né? Não jogue mais, não faça mais barulho. E aí você repassa isso para a pessoa. Ich soll nicht mehr spielen. Eu não devo mais brincar. Não me proibiram, mas me pediram que eu não faça mais isso. Soll ich das für Sie tragen? Aqui é quando você está oferecendo ajuda. Quem está na Alemanha provavelmente já deve ter ouvido isso, né? As pessoas oferecem e parece tão estranho na hora de traduzir que a pessoa está pedindo, eu devo fazer isso, tipo, é como se a pessoa perguntasse, mas eu tenho que fazer isso mesmo? Né? Mas não é assim que eles encaram, tá, gente? Para eles é super comum. Você está oferecendo ajuda para alguém, você começa com sollen, ok? Como, por exemplo, aqui, né? Soll ich das für Sie tragen? Né? O senhor, a senhora quer que eu carregue isso, né? Para você. Sei lá, às vezes você vê alguém idoso, né? Tá carregando, sei lá, um monte de, sei lá, garrafa d'água, alguma coisa, tá pesado, você se oferece para ajudar, né? Soll ich das für Sie tragen? Ok? Alguma dúvida aqui? Que esse é um dos que causa confusão e problema. Enquanto eu espero eu tomar uma água. Nada. Gar nichts. Sem pergunta. Sem dúvida. Eu vou seguindo. Mas não sejam tímidos. Vão deixando as dúvidas aí.
ok? Aí a gente chega no outro bonito, que é o dürfen, que aqui é o caso da permissão. Quando você dá ou não dá, ou proíbe, ou você dá permissão ou você proíbe. Que é aqui onde às vezes causa problema lá com o outro, né? De ter permissão ou não ter permissão, ok? Então a gente usa ele para dar permissão. Quando você nega, você proíbe, ok? Você também pode usar ele para fazer um pedido formal, para fazer uma pergunta, tipo, darf ich Ihnen etwas fragen? Eu posso te perguntar alguma coisa? Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Hier dürfen Sie nicht rauchen. Quer dizer, onde tem aquela plaquinha, né, com o cigarrinho cruzado, né? Aí é esse caso. Hier dürfen Sie nicht rauchen. Aqui você não tem permissão para fumar. Quer dizer, aqui é proibido fumar. Então, sempre que você tiver o dürfen e o nicht, ele indica uma proibição, ok? E geralmente para você poder usar isso e ter esse sentido é porque realmente tem que ter alguma lei, tem que ter alguma coisa um pouco maior do que só alguém diz, a não ser que, né, você esteja num lugar que é tipo uma ditadura assim, tipo em casa, né? O pai ou a mãe que fala, não, aqui é assim, eu boto as regras, então aqui é proibido fazer X, Y, Z. Mas fora esses casos em que tem algum pseudo-ditador, né, ditando as regras, você, ou sei lá, às vezes, sei lá, um chefe que dita todas as regras e fala que pode, isso não pode. Mas enfim, tem que ter, para você poder usar o dürfen e o nicht, tem que ter alguma regra que está sendo quebrada, caso você faça aquilo que está proibido, ok? Senão você usa os outros casos, você usa o sollen nicht, né? Ou dependendo do caso, se for mais levinho, enfim, né? O muss nicht, aí vai depender depois dos outros casos para você usar os outros. Mas o darf, né? O dürfen, com o nicht, ele indica uma proibição. Ok? E essa proibição geralmente tem que ter algo assim, como, né, a plaquinha do proibido fumar, proibido isso, proibido aquele outro. Ele, na negação, indica isso, tá, gente? Ele é bem forte. Se você fizer, você está infringindo a lei, basicamente. Seja a lei de onde você mora, uma lei, né, que foi imposta por uma pessoa, digamos assim, né, as regras impostas por alguém, ou, né, como no caso da rua, nos ambientes assim, as regras que foram criadas lá. Ok? Aqui, ó, exemplo. Ó. Darf ich Sie etwas fragen? Eu posso perguntar alguma coisa para o senhor, para a senhora? Né? Então, é uma pergunta formal. Você encontra alguém na rua, quer pedir uma informação, e aí você chega, de um jeito muito educado, chegar e perguntar. Darf ich Sie etwas fragen? Ok? Só uma? Então, só tem uma. Quer dizer, duas. Uma lá negando e uma aqui fazendo uma pergunta formal. Perguntas, gente. Ficou claro aqui o dürfen? Permissão, proibição. Vocês não se preocupem que tem exercícios, tá? Geralmente, na hora de fazer exercícios e usar, é quando fica um pouco mais clara a diferença entre eles. Mas até aqui tem alguma coisa, gente. Vocês estão tão quietinhos. É porque vocês estão arrancando os cabelos, né? Roendo unha. Qualquer coisa do gênero. Preocupados com esse monte de verbo estranho aqui. Não. Eu vou seguir. Eu vou seguindo. Vou seguindo. A gente agora chega no möchten. No möchten é aquele, né? Que é uma exceção. Ele é modal, mas não é modal. Ele tá meio que no meio do caminho, assim. E aí, geralmente, a gente traduz ele como querer. Ok? E aí, eu recomendaria usar ele muito com o gern, né? Dependendo de quando você quer expressar um pedido, fazer um pedido, alguma coisa assim um pouquinho mais, você quer ter certeza que está educado, está formal, usa o gern atrás. Que aí ele fica com uma cara de gostaria, né? Ele é mais bonitinho, mais educado, do que dizer simplesmente ich möchte blá blá blá. Ok? Por exemplo, aqui, ó.
A não ser, claro, né, quando o garçom pergunta, was möchten Sie, o que o senhor deseja, a senhora deseja, né, was möchten Sie gern essen, até dá, mas não é necessário, porque aqui ele está oferecendo, né, agora quando é você que está pedindo, aí sim é educado usar o gern, ok? E aí aqui lembrando de novo, que ele pode ser usado como um Vollverb, quer dizer, ele pode ser usado sozinho, sem necessidade de ter aqui, em alguns casos, né, o essen, né? Em muitos casos, ele vai ser usado como um modal, né, então o möchten e o essen, né, mas como, por exemplo, aqui, ó, ich möchte einen Kaffee, tá claro, eu quero um café, você não precisa dizer eu quero beber um café, se você disser eu quero um café, a pessoa já vai entender, né? Yeah? Good. Agora a gente vai entrar em exercícios, gente. Antes de entrar em exercícios, alguma dúvida? Não? Eu vou seguindo devagarinho. Para quem, se alguém estiver escrevendo, sem pressa, vai escrevendo bonitinho, tá? Que eu já chego aí. Eu já vejo a dúvida de vocês. Então, o que eu vou fazer, gente? Para não escrever, que vocês perceberam que escrever aqui. Bugou tudo? Pois é. Bugou em que momento? Gabi, bugou em que momento? Na hora que eu comecei a fazer a cruzar, eu falei do incrível Hulk. Antes, depois disso. Tem como eu tentar desbugar esse negócio agora? Quem sabe assim, a gente vai agora fazendo exercício e vai entendendo o porquê do uso. Porque, por exemplo, aqui, ó, o caso do müssen e do dürfen, que são dois verbos que se confundem muito. E aí, quem sabe aqui agora a gente vai explicando e vendo caso a caso, tá? Quem sabe vai ficar um pouco mais claro. Ah, a internet que tá lenta. Não, beleza, mas Gabi, ele vai ficar assim que acabar aqui. Será que é a minha internet que tá travando para todo mundo? Porque aí a gravação. Enfim, mas tenta então, quando acabar, assistir de novo, porque ele fica aqui gravado, né, no Facebook. Aí dá pra você, se for a internet da tua casa que tá lenta agora, aí da hora que estabilizar, você consegue. Agora, se for a minha internet que tá lenta, aí vai ser um problema, porque inclusive a gravação vai sair lenta. Aí dependendo de como tiver a qualidade, eu vou tentar. Se tiver muito ruim, tá? Aí eu tento gravar de novo, qualquer coisa, tá, gente? Mas então, a Gabi, o pessoal tá falando que tá normal nos outros lugares. Então, tenta depois. O vídeo vai estar aqui, tá lá na plataforma também. Aí vocês podem assistir de novo com calma, podem baixar, tá? Pra você poder assistir daí sem esses cortes, tá bom? Beleza, gente. Então vamos lá. Alguém mais tem alguma pergunta antes da gente começar aqui com os exercícios? Ou os exercícios, vocês vão esperar a gente fazer exercício para daí, conforme eles aparecem, a gente vai tratando das dúvidas. Vamos lá? Então vamos ver, porque às vezes eu acho que, né, por isso que no início eu não trazia exercício, mas eu achei legal trazer, porque é nessa hora que eu consigo ver realmente onde estão os possíveis problemas. Então, por exemplo, aqui, ó, gente, dois verbos que se confundem muito, que é o müssen e o dürfen. O müssen é o ter que, né? E o dürfen é ter permissão ou proibir. Então, quando que a gente, principalmente na hora de negar, né? Quando é que a gente usa um ou outro? Então, vamos lá. A gente tem aqui as frases, a gente tem que fazer duas coisas, tá, gente? A gente tem que, ver qual dessas placas aqui está se referindo à frase e aí decidir qual dos verbos a gente vai usar. Então, vamos aqui ao número 1, gente. Ó. Hier nur Damen hineingehen. Damen são mulheres, aqui somente senhoras. Hineingehen é entrar.
Então aqui, gente, qual dessas imagens vocês acham que está indicando que no lugar só nananá, mulheres entrar? Só podem entrar mulheres. É esse aqui, é o H, né? Então vou tentar colocar um número 1 aqui bem bonito do lado. Isso vai ser um problema daqui a pouco. Mas enfim, então é aqui essa plaquinha. Quando você enxerga essa plaquinha aqui, então indica que ali, né, tem permissão, podem entrar mulheres. E aqui, gente, a gente vai usar o müssen ou dürfen. O que vocês acham? Se eu disser hier müssen nur Damen hineingehen, será que está correto? Müssen. Aqui tem que somente entrar mulheres? Não dá, né? Porque o que acontece? Aqui, a mulher tem a opção. O homem não tem, o homem está excluso, né? Tá excluído aqui, porque ela pode. O homem está proibido, ó, por exclusão, pelo fato dele não estar na fotinho. Então, a proibição dele já está implícita, né? Mas, por que eu não posso usar o müssen aqui? Porque ela não tem que entrar. Ela tem a opção. Ela pode, ela tem a permissão. E pelo fato que ela tem permissão, ela pode tomar a decisão se ela entra ou não. E aí é por isso que aqui a gente usa o dürfen. Eu vou tentar colocar um Dzinho aqui. Pronto. Ok? Então aqui seria o dürfen. Hier dürfen nur Damen hineingehen. Ok? Porque justamente ela tem a possibilidade, mas ela não é obrigada a fazer alguma coisa. Então vamos para o Nummer 2. Hier man nach rechts fahren. Aqui, aquele man que é o C, né? Pode-se, deve-se, não sei. Ir à direita. Que placa aqui nos indica alguma coisa de ir à direita? Essa aqui, né? É o B. Então aqui, eu vou fazer 2 tracinhos, tá, gente? Vou fazer número romano aqui, porque o negócio senão vai ficar triste. Então, hier. E aí, gente, eu uso o müssen ou dürfen. Aqui a pessoa tem a opção ou ela é obrigada? Ou ela tem que? Aqui ela é obrigada, né? Ela não pode seguir reto, ela não pode virar à esquerda. Ela tem que. Ela é obrigada a virar à esquerda. Se ela tem que, qual dos dois a gente vai usar? O müssen ou dürfen? A gente aqui precisa daí usar o müssen, ok? Porque aqui a pessoa não tem muita escolha. É direita ou direita. Até aqui. Ah, pois é, a opção você até tem, né? Mas aí ou você vai acabar na contramão, você vai bater contra um prédio, né? Então, sim, é uma opção que não dá exatamente nem para ser analisada, né? Exatamente, você vai cair onde não deve se chegar. E aí por isso que a gente fala que a gente não, muitas coisas na vida a gente fala que você não tem opção. Você sempre tem, né? Mas o ideal é seguir pelo caminho, né? Então aí aqui você usa o müssen. Indo para o número 3, então, das man nicht trinken. E aí, o que será que ele está falando aqui? Isto não pode-se ou não deve-se beber. E aí, gente, qual é a figurinha aqui que vocês acham que representa isso? Tem o rauchen, tem o tragen, tem o langsam fahren, tem o stoppen. A única coisa aqui que pode ser é esse símbolozinho aqui de veneno, né? Deve estar em alguma coisa. E aí, gente, aqui. A pessoa vai precisar do müssen, muito bem, Gabi, o C. E aqui, gente, é müssen ou é dürfen? Das muss man nicht trinken ou das darf man nicht trinken? E aí? Quem dá um chute aí, gente? É o müssen ou é o dürfen aqui? Você não tem que beber ou você é proibido de beber? Esse aqui é o mais confuso de todos, gente. Que até que ponto você não deve e você é proibido? Porque lembrando que o dürfen, quando você nega, você está proibindo alguém de fazer algo, né? E aí?
Pois é. Enfim, esse aqui, é por isso que eu falo, gente, esse aqui ele é complexo. Porque o que acontece? Ele não está proibindo, ele está te dando, digamos assim, um indicador, né, de que não é bom tomar esse negócio, né? Mas esse aqui é um que, dependendo de como você interpreta, dá para usar os dois. Dá para usar tanto o dürfen quanto o müssen. Ok, gente? Por isso que esse é um dos motivos pelos quais eu trouxe esse aqui. Porque o que acontece? Tudo depende de como é que você interpreta essa bendita dessa placa. Essa placa tá me proibindo de beber? Não tá, né? Ela não tá me proibindo de beber. Não é contra a lei beber, seja lá que tipo de veneno é esse. Sei lá, produto de limpeza, qualquer coisa. Não é contra a lei, né? Mas, ao mesmo tempo, né, você tá dando o... Você tá dando... É uma coisa que, né, é enfático. Então, por isso que sim, aqui, dependendo do caso de como você enxerga essa frase, você pode tanto falar das darf man nicht trinken ou das muss man nicht trinken. Mas eu usaria mais o müssen aqui do que o dürfen. Tá? Porque aqui não tem uma proibição, não tem o tracinho ali me dizendo, né, que é proibido fazer isso, né? Ele só tá me dando uma sugestão assim muito forte, né? Tipo, cuidado, Achtung, né? E aí aquele monte de luzinha assim, Achtung, 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 ok? Então eu colocaria das muss man nicht trinken, mas o dürfen nesse caso para mim também é totalmente aceitável. Tá bom? Justamente por causa disso, né? Tudo depende de como você vê essa questão da proibição e do não deve. Ok? Vamos para numa fia. Vamos lá, gente. Vão participando aí. Vamos fazendo esse negócio juntos. Então, ó. Hier Kinder spielen und laut sein. Então, aqui, crianças podem, têm que brincar e ser barulhentas. E aí, gente, vamos primeiro escolher qual é a figurinha. Qual é a figurinha que retrata essa situação aqui? É a figurinha G, né? Então, isso aqui é o 4. Vamos lá. E agora aqui, gente. Como é qual dos dois verbos cabe aqui? O müssen ou o dürfen? As crianças têm que brincar ali ou elas podem, elas têm permissão de brincar ali? Sie müssen ou sie dürfen? E aí, gente? Hier müssen Kinder spielen ou hier dürfen Kinder spielen? Todo mundo ficou tímido agora? Esse é fácil, gente. Esse é fácil. A Gabi tá falando müssen. Mas alguém acha alguma coisa, gente? É müssen spielen ou dürfen spielen? Müssen, dürfen, mais alguém? Neste caso aqui, seria o dürfen, né? Porque as crianças não são obrigadas a brincar ali, né? Mas elas podem, elas têm permissão. Quer dizer, essa plaquinha tá dando permissão para as crianças brincarem ali. Ok, gente? Então, porque elas têm permissão, quer dizer, elas têm a opção se elas brincam ou não,
né? Elas têm uma... Como é que eu posso dizer? Enfim, é uma opção, não tem outro jeito de explicar. Se a gente dissesse que elas o müssen, é porque elas eram obrigadas. Quer dizer, se a criança tá lá no parquinho, ela é obrigada a brincar. E a ser barulhenta. Quer dizer, uma criança daí que se fosse quietinha e não berrasse, não poderia estar naquele parquinho. Ok? É por isso que aqui tem que ser o dürfen e não pode ser o müssen. Ok? Vocês vão perceber que na hora de negar é sempre mais complicado. Na hora de afirmar, a coisa é mais direta, mas na hora de negar, a coisa pega um pouquinho mais. Vamos aqui então ao Nummer 5. Hier man rauchen. Perceba que aqui rauchen é fumar, então aqui pode-se ou deve-se fumar. Então é facinho, né? AD, né? O único que tem cigarro. Então aqui ele não está proibindo, ele está dizendo que ele está dando o positivo. E aí, gente, aqui é hier muss man rauchen ou hier darf man rauchen. Aqui eu tenho a permissão e aí a opção de fazer ou não, ou aqui tem alguma coisa me obrigando a fazer isso? Genau, genau. Hier darf man rauchen. Quer dizer, aqui eu tenho a permissão, ó, a plaquinha está me dando a permissão, mas se eu vou ou não fumar, a escolha é minha, ok? Por isso, aí aqui também, de novo, o Dzinho do dürfen. Sehr gut. Vamos ao Nummer 6. Hier man keine Krawatte tragen. Aqui pode-se ou deve-se, ou tem permissão, não tem permissão, enfim, de usar gravata. Então, aqui, ó, perceba, a gente tem aqui, ó, essa placa bonitinha proibindo o uso de gravatas. E aí, gente, aqui eu vou dizer hier muss man ou darf man nicht. Eu não tenho o quê? Ou eu sou proibido de? Então, aqui, né, gente, ó, como eu tenho aquela plaquinha, tá cruzadinha, significa que há uma proibição, né? Sei lá o que vai acontecer se alguém chegar de gravata naquele lugar. Se é proibido, aí eu tenho que usar o dürfen na negação, ok? Fica triste não, Gabi, é errando que a gente aprende, não é? A gente vai testando, vai entendendo, vai fazendo. Fica triste não, fica triste não, que é todo um processo. Todo um processo, tem esses exercícios, tem mais um pouquinho ali no fundo, na próxima página. Depois você vai lá na plataforma, faz mais outros exercícios, daí daqui a uns dias você volta e faz de novo, e aí você vai ver que aos pouquinhos o cérebro vai pegando essas pequenas nuances, mas porque é chato, mas é complicadinho mesmo essa questão da proibição e quando você está dizendo que não deve, que não é adequado, não é indicado. Então aqui, gente, hier darf man keine Krawatte. Percebem que o dürfen está dominando aqui, né? Vamos então ao Nummer 7. Hier man langsam fahren. Aqui pode-se ou deve-se ir devagar. Quer dizer, dirigir devagarinho. E aí, gente, onde é que vocês acham aqui que indica que tem que ir devagarinho? É com a plaquinha aqui em cima dos 30 km por hora, né? Essa plaquinha, então, está indicando velocidade reduzida. O Ivan já está se adiantando aqui. Sim, Ivan, é o müssen. Muito bem, pessoal. Então, aqui, hier muss man. Quer dizer, vocês perceberam como essa questão do incrível Hulk, que depois vira, ela inverte aqui, né? Perceba que aqui, ó, o müssen, aqui, quando você está dizendo que você tem uma plaquinha dessas, você é obrigado. Né? Então, do musst, você não tem escolha. Em compensação, o dürfen, quando está no positivo, ele te dá a opção. Você tem a permissão, mas você que opta. E depois, quando você nega, ele meio que inverte as bolas. Como lá com o Zolan também, né? Ele inverte. Se você usar o darf nicht,
É porque daí sim é proibido, é terminantemente proibido, e o outro é um pouco mais leve. Por isso que ele fica complexo na hora que você vai positivo e depois negação. Porque ele meio que inverte. Se ele era forte antes, ele ficou mais leve agora. Se ele era mais leve, ele ficou mais forte. Ok? Então aqui fica o muss man langsam fahren. Sehr gut, indo para o Nummer 8. Also, hier man stoppen. Aqui e agora, gente. E aqui e agora. Tem que parar aqui. Cadê o parar? Eu imagino que seja aqui, porque senão você cai num precipício. Então, né, é de interesse da pessoa parar ali. E aqui, gente. Hier muss man stoppen ou hier darf man stoppen? Você tem que parar ou você tem permissão de parar aqui? Será que eles foram queridos o suficiente para dizer, não, né? Para evitar que você caia no precipício, então eu vou deixar você parar aqui. Né? Segue a mesma regra. Se é aqui, você, né? Se não quiser cair, você tem que parar. Então aqui o mais forte é o müssen, né? A gente tem mais uma página aqui, tá, gente? Com mais alguns casos aqui. Então vamos supor aqui, ó, na biblioteca. A gente pegou uma situação. Na biblioteca, o que pode, deve-se e tudo mais. Então, por exemplo, aqui, ó. Sie Bücher leihen, retirar livros, emprestar livros. Que verbo vocês usariam aqui? E aqui, em vários desses exemplos, mais de uma resposta são possíveis, tá? Que verbos vocês acham que cabem aqui? Sie Bücher leihen. Você, o senhor, a senhora, emprestar livros. O que vocês acham? O que pode vir aqui? Alguma ideia, gente? Aqui a gente poderia usar justamente o können ou o dürfen, né? Aqui você tem permissão, né? Principalmente se você tem a carteirinha, então você tem permissão, a biblioteca te deu permissão para fazer isso, né? Ou o können, que você pode, né? É uma coisa mais aberta. Nesse caso aqui, você poderia usar qualquer um desses dois modais, o können ou o dürfen. De novo, vai depender um pouquinho da situação ali, né? Para saber qual dos dois seria mais adequado, mas os dois aqui são possíveis com essa imagem que a gente tem, né? Que é uma imagem muito geral, a gente não conhece melhor o contexto da situação. Ok? Nummer 2. Sie, na biblioteca ainda, tá? A gente ainda tá na biblioteca. Sie nicht essen. E aí, gente? Não comer. E aí, que verbo será que a gente usaria aqui? Não pode, não deve, não tem que, não quer. Was benutzen wir? Können, dürfen, müssen, möchten, wollen. Aha. Sie dürfen nicht essen. Sie können nicht essen. E dependendo, sim, Ivan, não tá aqui na lista, mas sim, dependendo de como tiver a situação, hier muss man nicht essen. Cabe também. Sehr gut, não coloquei, mas cabe também. Ok? Os três aqui dariam. Tudo depende se tem placa, não tem placa, do teu ponto de vista, do que é, mas né, uma questão assim geral, né, de bom senso é que sim, é proibido comer na biblioteca. Então sim, aqui não deve se fazer isso, né? Aí para saber se usa mais um ou outro, teria que ver se tem plaquinha, não tem plaquinha, ou se é só senso comum mesmo, ok? Por isso que eu falo, ó, tem casos aqui ó, que três seriam possíveis: dürfen, können e müssen. Eles muitas vezes vão sobrepor o que um e o outro fazem, ok? Vamos para mais um aqui, ó. Sie Ihren Bibliothekausweis zeigen. Bibliothekausweis seria a carteirinha da biblioteca, tá? Então você tem que, deve, quer, blá blá blá, a carteirinha, mostrar a carteirinha da biblioteca. E aqui, gente, qual que vocês acham que cabe? Sie können, sie müssen, sie dürfen.
Né? Aqui eu só vejo uma opção, que é o müssen. Né? Aqui você tem que, para poder tirar um livro, você é obrigado, né? Du musst das machen. Né? Apesar que dependendo da situação daria para usar o sollen também, né? Hier sollen Sie zeigen. Ja, o sollen também cabe aqui, gente. O sollen também cabe. Então aqui seria o müssen e o sollen. Ok? Ja, cabe sim, Jennifer, cabe sim. Sie sollen ihren zeigen. Ja, no sentido do dever, né? Ja, ja. E acabou, gente. Perguntas. Eu sei que tem aquele momento ali que fica confuso pra caramba, mas deu mais ou menos pra pegar assim a ideia geral de quando usa um, quando usa o outro. Essa história de que às vezes um que no positivo não é tão forte na hora que vai negar ele, né? A permissão depois vira uma proibição e uma proibição é muito mais forte do que só a permissão, né? Que é proibido você não tem escolha. Quando é permitido você tem a escolha, né? Pois é, então, Ivan, exatamente. O caso, principalmente aqui nos Modalverben, sim, é o contexto que muitas vezes vai decidir para você saber exatamente qual deles cabe melhor na situação. Como muita coisa no uso de idioma, sim, é só a situação, é o uso. Às vezes tem expressões e coisas que pra gente não fazem sentido nenhum, mas é porque é uma coisa cultural, né? Então, sim, com certeza. Com certeza, esse aqui é o tipo de coisa que vocês vão pegar super bem usando mesmo, né? Assistindo, lendo, ouvindo, fazendo exercícios, falando com alemães, ou enfim, com alguém que fale alemão. Com certeza, gente. Pois é, essa falta de placa significa que não está proibido, então o cara poderia usar o Zolan, né? Você não deve, estou sugerindo que não faça. Mas exato, se não tem placa, não está proibido. Exato, depende da situação, né? E do quanto você está querendo ser enfático. Claro, você não vai comprar briga à toa, né? Ainda mais com o alemão. Mas, porque alemão, né? Eu acho uma coisa muito legal do alemão, que o alemão é super sincero, né? O alemão não conhece essas coisinhas de brasileiro, né? De tentar aliviar a barra, tentar achar uma desculpa. Não, se você convidar o alemão a fazer uma coisa e não tá afim, ele fala, não, não tô afim. Né? O alemão não tem muito esse tato de, enfim, sei lá se eu também chamaria isso de tato social, mas enfim, eu acho isso ótimo, né? Porque o alemão é mega sincero. Mas sim, exatamente. E vai do teu bom senso também, né? Saber com quem você está falando, como é que é a situação, né? Em vez de falar, você não deve fazer isso, você pode ser, né? Tentar ser super educado e falar, olha, por favor, será que você poderia, né? Sei lá, parar de fumar, sei lá, né? Em vez de falar, pô, é proibido aqui, né? É o mesmo aqui, é a mesma coisa aqui, né? Acho que tudo depende da situação, com quem você está falando, da gravidade ou não do que está acontecendo, né? Ah, pois é, rodeia. Eles não têm esse joguinho de cintura, mas. Sim, sim, sim. Mas por um lado eu acho ótimo essa coisa do alemão ser tão direto, porque aí pelo menos você sabe exatamente como é que as coisas estão, né? Em que pé as coisas estão. Você sabe que se um alemão falar que gostou é porque ele gostou, né? Se um alemão falar qualquer coisa é porque ele realmente pensou aquilo. Então tem menos essa coisa do será que? Será que só falou para agradar? Será que não sei o quê? Eu acho isso por vezes, sei lá. No inglês eles diriam refreshing, enfim, sei lá. Não sei em português como é que diria isso. Sei lá, não é rejuvenescedor, mas enfim, é uma coisa que muda. É legal isso. Eu acho legal isso. Mas, gente, mais alguma dúvida em relação aos modais? Antes da gente acabar essa aula, se estendeu pra caramba essa aula, ainda bem que eu não tenho outra agora. Gente, os que ainda estão aí, os que ainda não arrancaram os cabelos, os que sobreviveram a essa aula, surgiu alguma dúvida ainda, vocês podem ou colocar aqui embaixo, tá? Embaixo aqui do videozinho da aula,
Ou vocês coloquem lá na plataforma. Hoje à noite eu prometo que eu coloco lá um videozinho na tela inicial do curso, se o site voltou a funcionar, que seja dito, mostrando direitinho como é que vocês entram no fórum, que aí lá no fórum eu estou separando por aula, então aí quando tiver uma dúvida, ela já fica bonitinha no assunto determinado, que aí a gente pode tirar dúvida por lá também. Ok, pessoal? Se não tem mais nenhuma dúvida, e se eu perdi alguma dúvida no meio do caminho, depois eu passo, leio tudo de novo e respondo, tá bom? Se não tem mais nenhuma dúvida, ich wünsche euch einen schönen Abend, uma ótima noite, gente. Und, quer dizer, para quem tá pro lado de lá do Atlântico já é Gute Nacht, né? Já é tarde pra caramba pra vocês. Quem tá do lado de cá ainda dá pra fazer bastante coisa. Aber dann bis morgen. Amanhã, então, a gente tem a nossa última aula de conteúdo mesmo de alemão, né? E aí, a gente vai, inclusive, ter uma mudança, que a gente ia ter aula na sexta, mas sexta-feira passada eu percebi que muita gente faltou, não compareceu. E como é uma aula muito importante, então eu vou jogar tudo pra semana que vem, tá? A gente vai mudar um pouquinho o calendário, mas porque é uma aula que fala sobre repetição, sobre memória, e ela é muito, muito importante, então eu preferi deixá-la para segunda-feira, ainda mais com esses problemas no site, até lá ele vai estar bonitinho, então fica melhor, eu acho. Ok? Also dann, liebe Leute, bis morgen. Tschüss.